Aê, aplauda bem forte a Jesus pela vida deles. Você que está pertinho de alguém que levantou a mão, pelo menos umas 2, 3 pessoas que estão próximas, dá um toque aí de mão, agradeça a Deus pela vida dele. Seja bem-vindo você que está assistindo também pelo Instagram, pelo YouTube pela primeira vez. Glória a Deus, que bom, que bom. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aqui também, né? Vamos aqui que é melhor, né? O Senhor Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei, diga, descanso a vocês. Por muitos anos da minha vida eu fui inimigo dessa palavra, queridos, descanso. Por incrível que pareça, eu não sabia descansar. Eu só sabia fazer, trabalhar, porque eu imaginava que a aceitação de Deus era por aquilo que eu fazia para Ele, não por aquilo que eu era para Ele. Não que agora eu não vá fazer mais, vou ficar descansando eternamente, não, porque quando você entende quem você é, você vai fazer ainda mais. Paulo fala que pela graça ele trabalha ainda mais que todos os outros apóstolos. Mas durante muito tempo eu não tive paz. Mas bispo, o senhor, sim, eu. O senhor já era bispo? Há muitos anos. Experiências com Jesus? Centenas. Ouvi a voz de Deus? Muitas vezes. Mas não sabia o que era descanso. Sempre apreensivo, sempre preocupado, sempre querendo fazer algo, sempre achando que algo ia faltar, que algo ia acontecer, e que então eu tinha que fazer algo para dar conta, para que nada saísse da linha. Mas graças a Deus, pela graça e pelo amor de Jesus, que mesmo nessa minha loucura, Ele não me tratou segundo a minha loucura, né? Mas me tratou segundo o seu infinito amor. Então durante muito tempo eu não sabia descansar. Até hoje assim, se não tiver cuidado, tem momentos que eu me vejo ainda não conseguindo descansar, sempre querendo criar alguma coisa para fazer. Mas eu tenho aprendido que na graça não é fazer, é feito. Ele já fez. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo, a música que a gente cantou agora há pouco, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Que jugo é esse que Jesus está falando? Ele estava dizendo do jugo pesado da lei, do fardo da lei, da imposição, do ter que fazer para ter. Mas ele disse: não, eu vim te dar um jugo suave, um jugo leve. Diga, o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Amém? É o jugo da graça, e nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Jesus, o Senhor é o Senhor do sábado, o Senhor é o Senhor do descanso, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E em Ti nós readentramos ao Éden, em Ti nós readentramos no jardim, no paraíso, no descanso, e podemos saber que não nos faltará amanhã, não nos faltará certeza, garantia de futuro, de cuidado, de amor, de provisão. Essa é a Tua graça, saber que todos os dias o Senhor passa no nosso jardim para ter comunhão. Fala a cada coração, usa a minha vida, põe palavras na minha boca. Espírito Santo, eu sei que é o Senhor que vai operar mais aqui hoje. Então Espírito Santo, sopra teu vento, entra nessa transmissão pela YouTube, pelo Instagram, e todos que estão aqui, nos visita pelo poder da palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, pode aplaudir ao Senhor, vamos sentar. Irmãos, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, ele é um convite ao descanso, e não à ansiedade. Eu sempre falo que quando a gente cumprimenta o irmão, eu sei que ele é cristão, aí eu vou lá num lugar que eu sei que ele é cristão e está ali, quando eu cumprimento ele, eu falo o que de Cristo para ele? Não é a ansiedade de Cristo. É, irmão, ansiedade de Cristo, tudo bem? É a paz. Paz. É difícil ter paz, porque o homem, depois da queda, veio aquela maldição: você tem que trabalhar, você tem que fazer isso e aquilo, e o cérebro humano, quando já nasce o bebê, já nasce meio conectado com isso.
Só o Evangelho nos reconecta ao verdadeiro descanso. Tem pessoas aqui que Deus vai te levantar como um bilionário, milionário. Tem gente aqui que você vai ser um grande empresário. Outros, Deus tem grandes projetos para a tua vida, mas tudo no descanso. Amém? Então, o Evangelho de Cristo, ele é um convite ao descanso. E ele fala o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Carregados da lei, da meritocracia, de achar que eu só vou ter porque eu fiz algo para Deus. Vinde a mim. E ele não põe um pré-requisito. Olha só, vem a mim se você tiver sem pecado, sem problema, sem imperfeição. Se você for assim, passar no crivo do anjo, o anjo que tem ali a lista com todos os pecados, se você cair em um, então não venha até mim porque sou muito santo, não. Ele falou, venham todos a mim. Diga, venham todos. Por quê? Porque Ele te ama e me ama com todas as nossas imperfeições. Aliás, a gente pregou isso domingo passado. Eu só amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Eu ouvi um louvor, fui pregar em Rio Preto essa semana, e no final do culto eles cantaram um louvor assim: Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. É mais ou menos assim a música, que eu nasci para pregar, não para cantar, né, irmãos? Vocês sabem disso. Tá vendo? Aí, lembrei, aleluia. Então, Ele te ama com todas as tuas imperfeições. Queridos, eu era da Umbanda, cheirava pó, fumava, detonava, não gostava de crente, arrebentava, pornografia. Eu estava até os meus 20 anos. Aí, e Ele me amou. Ele foi lá, me abraçou sujo, me lavou no sangue, me beijou, me colocou na igreja. Agora que eu me converti, não, eu não posso ter erro nenhum. Se eu errar, Ele não me ama mais. Não. Mas bispo, eu tenho um vício sério. Todo mundo tem. E está sendo liberto, ou já foi. Não importa as nossas imperfeições, não importa a sua fraqueza, Ele te ama e quer te envolver. Eu vi uma frase que diz assim: não há nada que eu possa fazer para Jesus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer que possa fazer Ele me amar menos. Não há nada que eu possa fazer que faça Jesus me amar mais. Ah não, com a oferta que eu dei hoje, tenho certeza que essa semana Ele vai operar. Não, Ele vai operar porque Ele já ia operar, porque Ele é Deus, e agindo Ele, ninguém impedirá. Então não há nada que eu possa fazer que faça Deus me amar mais, e também não há nada que eu possa fazer que leve Jesus a me amar menos. Veja, nós não fizemos nada para nos tornarmos justos, foi Ele que fez tudo. Amém? Você não fez nada para se tornar justo. Olha aqui para mim. Mas também Ele não fez nada para se tornar pecador, nós que fizemos tudo. Eu não fiz nada para me tornar justo, Ele fez tudo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Jesus olha para você, sabe o que Ele vê? Perfeição, justiça. Deus olha para você e vê perfeição, justiça em Cristo. Eu não fiz nada para ser justo, Ele fez tudo. E Ele não fez nada para ser pecador, nós que erramos tudo. E então nele, em Deus, em Cristo, nós somos a justiça de Deus. Jesus te ama perfeitamente e Ele te enxerga como a justiça de Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre isso e sobre graça com você nessa manhã. A primeira é: Jesus é a resposta para todas as nossas aflições e necessidades. Diga assim: Jesus é a resposta para todas as minhas necessidades e aflições. Quem é a resposta? Jesus. Vinde a mim. Ele não falou venha a um método, venha a um curso, venha a uma ferramenta, venha a mim. Venha a mim. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Então Ele é a resposta. O Evangelho da graça é a resposta para todas as nossas necessidades e aflições.
por um único motivo. Efésios 1:3 vai dizer: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, está no passado. Diga, está feito. Então, Deus vai te abençoar. Deus já te abençoou, você já é abençoado. Amém? Bendito Deus e Pai de Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, Jesus já conquistou tudo para nós e nos entregou pela graça. Ele já conquistou toda a provisão que você precisa, toda a cura que você precisa, toda a vitória para o teu casamento, toda a libertação de todo o pecado, de toda a destruição do mundo. Ele já conquistou, já te abençoou, e Ele te deu tudo pela graça. Fale, a graça me foi dada. Amém, querido? Amém? Fala, a graça é dada. Ele te dá tudo pela, você é abençoado pela, você já tem toda a sorte de bênçãos pela, e a graça te foi dada. Eu vou te dar um Corolla 0 km, quem quer? Você vai me pagar só 30 prestações de 10 mil, mas aí ele é teu, estou te dando. Isso é dar? Não. Se eu tiver que fazer algo, se eu tiver que pagar algo, não é graça. Deus te deu a graça, e Ele não está te cobrando nada por mês. Diga assim comigo, é dom. Diga, é favor e merecido. Eu quero desmistificar algo aqui, presta muita atenção, vou começar a trabalhar alguns conceitos importantes. Deus falou muito comigo isso aqui essa semana. Mateus 11:12, o Senhor Jesus, aqui foi Jesus que escreveu. Vamos ler juntos o que Jesus falou, e vamos ler devagar. Nós vamos aqui desmembrar esse versículo hoje. Jesus aqui, ele está falando de João Batista em Mateus 11, né? João Batista, ele fala, olha, ele é aquele que foi falado, que ele viria para preparar o caminho do Messias, ele é muito mais que um profeta, João Batista. E aí ele vem e fala assim, Jesus, desde os dias de João Batista até quando? Agora é quando? É agora, 2022? Não, é agora quando Jesus estava dizendo, antes de ele morrer na cruz. Ele falou, ó, João Batista nasceu, acho que eles tinham 6 meses de diferença de vida, João e Jesus, acho que João era 6 meses mais velho, se eu não me engano. E ele fala, desde os dias de João Batista até agora, Jesus falando isso, lá em 2000, sei lá quantos anos atrás, o reino dos céus é tomado a, o que é tomado a força? O reino dos céus, e os que usam de força se apoderam dele. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque muitas pessoas usam esse versículo para dizer, você tem que derramar sangue, se posiciona, vai, luta, se mata, porque se você não fizer, você não vai se apoderar, você não vai conquistar, e isso é mentira. Eu já preguei isso, te peço perdão. Vamos entender a Bíblia? Desde os dias de João Batista, Jesus está falando, vamos voltar, vai, estamos lá na Galileia, pensa, isso aqui nós estamos falando, sei lá, vai, 2000 anos atrás, e ele falando desde os dias de João, aí ele aponta para João, digamos que o irmão aqui é o João Batista, desde os dias de João, até agora, o reino de Deus é tomado a, e os que usam de força se apoderam dele. Vamos lá, essa palavra agora no grego quer dizer neste presente momento. Então ele estava falando no momento que ele viveu há 2000, não é para agora, 2022, faz sentido? Se você pegar a raiz do grego aqui, nesse agora, você vai ver que é o presente momento. Então ele fala, desde os dias de João, até o momento que ele estava ali falando, o reino de Deus é tomado a força. Essa palavra força no grego é biazo, olha o que significa, violento, usar de força, infringir violência. Querido, quem foi literalmente machucado, violentado, que morreu de forma cruel? Quem foi? Então ele estava dizendo, eu pela minha morte vou tomar o reino, para entregar para vocês. Não é você que tem que se matar, ele morreu. Não é você que tem que se matar, ele morreu. E ele fala que não é a salvação da tua família, ou a cura de uma enfermidade, ou a conquista de uma empresa. Ai, está difícil esse contrato, vamos lá, se mata, porque o reino é tomado à força. O reino
não é o milagre que você quer viver, é outra coisa que ele está falando aqui. Ele está falando de reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força, e os que se usam de força se apoderam. A palavra apoderar aqui significa agarrar ansiosamente, arrebatar por força. Eu pergunto, será que é o que Deus quer que você faça hoje? Não, por um simples motivo. Lucas 12, 32. Olha o que ele fala: não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar o reino. Você não precisa mais conquistar a força, foi dado. Foi dado. Se é para aplaudir, se aplaude, não é? Aplaude direito. Glória a Jesus. Então ele fala, ó, desde os dias de João até agora, não é a sua salvação, a salvação de um amado que você quer lutar por ela, ou que você vai tomar a força, parece que a gente tem que se matar, não. Ele está dizendo, o reino é tomado com violência, com esforço, mas eu estou falando que isso acabou agora. Volta um pouquinho, quando ele disse, desde os dias de João Batista até agora, ele está falando, acabou agora, sim ou não? Desde os dias de João até agora, porque daqui para frente é pela graça. Fala comigo, daqui para frente é pela graça. Jesus estava dizendo, eu vou morrer, eu vou tomar, é por violência, eu vou ser violentado, machucado, mas é até agora, daqui para frente. Lucas 12, aí pode passar Lucas 12, 32, o reino não tem que ser mais usado de violência, derramamento de sangue, não. Agora ao Pai agradou te dar, receba o reino pela graça. Então desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. Jesus falou, é até agora, daqui para frente é graça. E o que foi tomado à força por Jesus? O reino, porque ele implantou esse reino no mundo que jaz no maligno. E o que é o reino? Romanos 14, 17. O reino não é comida nem bebida. Justiça, você é a justiça de Deus em Cristo. A graça te faz justificado em Cristo, não importa os pecados, eu sou perdoado. Isso já falei para você, não quer dizer que eu tenho que viver uma vida de pecado. Eu não peco não porque eu tenho uma lei ou uma obrigação, eu não peco porque eu estou debaixo da graça. A graça é a vitória contra o pecado, amém? Então ele vai falar que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça. Eu sou justiça de Deus em Cristo. O que mais está escrito ali? Paz. Vinde a mim os que estão cansados, eu vos darei descanso. E o que mais? E alegria. Você é justiça de Deus em Cristo. A tua paz é Jesus. Você não tem paz porque você tem dinheiro no banco, você tem paz porque você tem Jesus. E a tua alegria não é porque as coisas estão saindo do jeito que você espera, porque você tem Jesus, você está no reino. Fale comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vocês entenderam o que eu falei? Você entendeu o que está em Mateus 11, 12? Desde os dias de João, Jesus dizendo até agora, o reino é tomado de maneira violenta, cruel, vai ser duro. Ele sabia, ele ia morrer. Agora ele vem e fala, mas para vocês, pequenino rebanho, minhas ovelhas, meus amados, o Pai agradou te dar o reino. A graça é dada em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco com você agora sobre arrependimento. Eu comecei a compreender essa questão de arrependimento, arrepender-se. Quando você aceita Jesus, você tem um contato com Jesus, e você fala, puxa, entendi Jesus, entendi o plano da salvação. E aí eu falo, poxa Senhor, eu me arrependo, eu entendo que eu estava, quando eu me converti, eu entendi que todo aquele esoterismo, tudo que eu tinha, não tinha nada a ver. Eu ali me arrependi diante de Jesus. Mas após isso, após aquele momento que você tem esse encontro com Jesus, e sim, você se arrepende dos teus pecados, como é que você tem que viver dali para frente? Quando você peca, como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que fica essa questão de arrependimento? Então, para responder isso, eu quero ler algo com vocês aqui, que eu extraí de um livro chamado A Revolução da Graça, e diz assim, a palavra hebraica para arrependimento é a palavra techuvá. Diga comigo, techuvá. Essa palavra techuvá, ela é a palavra hebraica para arrependimento, é a origem da palavra. Ela é composta de 5 letras hebraicas, tá aí, Tav, Shin, Vav, Bet, Rei. Então ela é composta dessas 5 letras. A primeira letra, Tav, tem como pictograma uma cruz. Fale, uma cruz.
Então a primeira letra da palavra arrependimento, diga, é uma cruz. A última letra, rei, é a quinta letra do alfabeto hebraico. E o número 5 na numerologia bíblica representa a graça, diga, a graça. Entre o Tav, cruz, e rei, graça, estão as letras Shin, Vav e Bet. Essas três letras formam a palavra Shuv, que significa voltar. Então nós estamos aqui decodificando na raiz do hebraico o significado da palavra arrependimento. Então ela é dividida em três e significa então cruz, graça e voltar. Está aqui. Juntando tudo, a palavra arrependimento, que é techuvá, significa por causa da cruz, volte para a graça. Essa é a origem da palavra arrependimento na raiz hebraica. Leia de novo comigo, fala assim: techuvá significa por causa da cruz, voltar para a graça. Eu vou te mostrar isso agora, pode pôr a figura. Então, isso aqui no hebraico, talvez você não esteja enxergando, quem está um pouco mais longe, é a palavra techuvá. Rei, bet, vav, shin, tav. Graça, voltar, cruz. Vai falar, mas bispo, está tudo ao contrário. O senhor falou que é pela cruz voltar para a graça. Agora você vai entender uma outra coisa aqui. O hebraico se lê da direita para a esquerda. O hebraico se lê de trás para frente, da direita para a esquerda. Volta na figura lá. Quando você lê da direita para a esquerda, então é pela cruz voltar para... Isso é você se arrepender. É cada vez que você peca, você volta para a cruz, olha para a graça. Cada vez que você peca, você se arrepende, sim, como? Olhando para a cruz, por que ele sofreu, por que ele pagou, para o que ele viveu, e volta para a graça. E eu peco de novo, como é que eu me arrependo? Volto para a graça, e vou para a cruz, e volto para a graça. E esse é o looping do perdão, e esse é o looping da graça, e nunca mais a condenação, porque Jesus te perdoou completamente na cruz. Aleluia! Aleluia! Leia isso em voz alta. Por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Então você pecou, arrepende-se, volte para a cruz. Pecou de novo, pela cruz, volte para a graça. Está se sentindo fraco, bispo, errei mais uma vez. Lembre da cruz, volte para a graça. E a graça é o que? Favor imerecido. Eu morri, eu te perdoei. Cada vez que nós estivermos em fraqueza, receba o favor imerecido de Deus. Amém, querido? Ai, bispo, eu caí de novo, e agora? Volta para a cruz. Pela cruz, vai para a graça. Pela cruz, volte para a graça. Olhe para a cruz, olhe para Ele. Olhe para o que Ele foi machucado. Olhe para o que Ele sofreu. E volte para a graça por intermédio da cruz. Olha para mim, querido. Não é pelo teu esforço. Não é pelo que você, não é pela lei. Não é porque a lei fala, não faça, se santifique, você precisa melhorar, olha, não toque em tal coisa, resista, faça. Eu não dou conta de resistir o pecado. Quem aqui, você já fez de tudo, tem um pecado, sei lá, às vezes é um jeito de falar, é um vício, é uma coisa da sua carne, e quando você vê, você praticou de novo. Eu já vivi isso inúmeras vezes. Alguém também é como eu, ou nós temos anjos santificados aqui? Sim ou não? Na hora que você para de falar, eu vou dar conta, eu vou resistir até o sangue. Na hora que você para de falar isso, para de se condenar, de se acusar. Não queira ficar tentando vencer o que você não pode vencer. Só a graça pode vencer por você. Eu não consigo, eu não dou conta de vencer o pecado. Eu não dou conta. Mas pela graça. Então cada vez que você se julga, eu caí no pecado, e agora? Você se sente condenado, acusado, sabe o que vai acontecer? Fortalece ainda mais para o pecado voltar ainda mais forte. Mas cada vez que você erra, você fala, pela cruz eu sou perdoado. Mas bispo, então isso não é um aval para eu pecar mais? Então agora, o senhor está falando isso, então vou abraçar o capeta e estou perdoado. Não é isso. Eu tenho certeza que quem ama Jesus e quem entendeu o tamanho perdão não está procurando uma desculpa ou um caminho para pecar de novo. Quem ama Jesus está procurando um caminho para ser perdoado. Sabe por quê? Jesus é mais atraente que o pecado.
Jesus é mais atraente do que o diabo quer oferecer. E quando você conhece Ele de verdade, você não peca mais, não porque você consegue resistir, mas porque você está debaixo da graça de Deus. A graça, eu volto a dizer o que falei nos últimos 2 domingos, ela não é um aval para o pecado, mas ela é a vitória contra todo o pecado. Então eu pequei, eu não me acuso, mas eu volto para a graça. É tanta graça que daqui a pouco todo pecado, todo vício, aquilo que você não conseguia vencer, você está liberto pela graça. Não, bispo, mas eu tenho que resistir. Você tentou até hoje e não conseguiu. Você não entendia a graça e até hoje você tentou vencer na tua carne e você não conseguiu, nem eu. Mas nós vamos vencer pela graça. Aplauda Jesus por isso. Aleluia! Aleluia! Então, Romanos 6:23 vai falar porque o salário do pecado é diga comigo, o salário do pecado é a morte. Mas olha o que Romanos 6:14 fala: vocês não estão mais debaixo da força do pecado, porque você não está mais debaixo da lei, mas da graça. Então, o salário do pecado é a morte. Veja, a consequência do pecado é a morte, mas isso não é castigo de Deus. Olha bem para mim, a consequência do pecado que a gente vive, o salário do pecado não é a morte, mas não é Deus que põe essa morte, isso não é castigo de Deus, nem é Deus que faz essa morte acontecer. É que nem quando você põe a mão no fogo, o fogo queima, o pecado destrói. O fogo, se você pôr a mão, quem aqui, se você pegar agora uma fogueira e ficar com a tua mão ali 1 minuto, vai pegar fogo na sua mão, vai queimar, vai doer, não vai? Foi Deus que queimou você? Não, foi o fogo. Não é o pecado que destrói. Perdão, não é Deus que põe a destruição do pecado, é o pecado que é destrutivo. Cada vez que eu uso o meu livre-arbítrio de maneira destrutiva, eu me entrego ao pecado, há uma consequência. Mas não é Deus que está me castigando. Olha bem para mim, Deus não está te castigando. Deus não está te castigando por nada. Você não está vivendo nada difícil porque Deus está querendo, porque não, essa enfermidade é a maneira de Deus me doutrinar. Deus me colocou nessa doença para... Não, querido, não. Pode ter acontecido por qualquer outro motivo, e aí sim vem a graça de Deus para te salvar, para te curar, para te dar força, para vencer a enfermidade. Mas o mal não vem de Deus. 1 Coríntios 15:56, olha o que a Bíblia fala: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha para mim, a força do pecado não é a graça, a força do pecado é a lei. Amém? O que está escrito ali? O aguilhão da morte é aguilhão é o que fere é aguilhão. E Paulo aqui está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora, a força do pecado não é a graça. A força do pecado é a lei, a graça é a vitória contra todo o pecado. E a segunda coisa que eu quero te dizer é, arrependimento, no hebraico, você viu, é techuvá, pela cruz voltar para a graça. Amém? Oh, aleluia, diga, pela cruz voltar para a graça. Todas as vezes que eu errar, pela cruz voltar para a graça. Mas a palavra grega para arrependimento é metanoia. A palavra hebraica é techuvá, a palavra grega é metanoia. Então, quando você vai estudar o que é arrependimento no grego, eles vão te dizer metanos ou metanoia. O que é metanoia? Meta é mudança, noia é mente. Amém? Então, o que é eu pecar e me arrepender? É Deus falando assim, ó, vá mudando a sua mente. O que é mudar a minha mente? É começar a crer de maneira certa. O que é crer da maneira certa? É crer na graça, no Evangelho de Cristo. Então, por isso que Paulo vai falar em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua... Não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Fale assim, arrependimento é mudança de mente. Diga para alguém que está perto de você, arrependimento é mudança de mente. Querido, isso é arrependimento, é metanoia. Invista tudo o que você puder também
para entender sua mente, para entender teus pensamentos. Aprenda como que funciona a mente, como que funcionam os pensamentos. Mas aqui, na essência, Paulo, quando ele fala em Romanos 12:2, ele está dizendo, olha, você tem que mudar sua mente, você tem que se arrepender. Significa, comece a crer diferente, comece a crer da maneira certa, comece a acreditar na graça de maneira correta. Amém? Falando sobre mudança de mente, eu estava nadando num rio, e aí o meu filho mais velho, a gente estava meio que no fundo assim, não dava pé, e o meu menor veio nadando assim perto de mim, e eu já estava no fundo no rio, e tinha um pier ali, eu estava quase indo para o pier. Aí o Christian estava comigo, o Benjamin veio vindo, e o Christian falou, piranha, piranha, piranha. Coisas de irmão amados mais velhos, gente querida assim, né? E o pequenininho já na travessia do raso, já estava no fundo, olhou para mim, e eu estava em cima do pier, eu falei, não acredito, isso é coisa da tua cabeça, não tem nada. E ele olhando com aquela cara de desespero, e coisas de irmão, né, irmãos? Vocês sabem como é que é, coisa de homem, né? Aí ele veio chegando, aí depois, beleza, a gente continuou nadando ali no fundo, e às vezes ele estava, e o pequenininho destemido, vinha nadando, e ele falava, pai, e o jacaré e a piranha? Eu falei, não se preocupa, isso é coisa da sua, colocaram na sua cabeça. E quantas vezes preocupações, ansiedades, falta de entendimento do perdão, é coisa que um diabo velho colocou na sua cabeça. Isso é coisa que, você já viu como é que é? Tipo, a criança, aquele medo do escuro, não pai, mas vai aparecer a cuca. Aí você fala, não filho, não existe cuca. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça. É ou não é, irmãos? E quanta coisa que eu temo, são coisas que colocaram na minha cabeça, mas que se eu dou espaço, passa a se tornar uma verdade na minha mente. E aqui, estou dando só um exemplo, mas o menino poderia não querer nunca mais ir no fundo, por acreditar que ali tem alguma coisa ali embaixo, e não tinha. Então, tire essa assolação da sua mente. Não vai acontecer o mal que o diabo falou. Você é destinado à graça e não à destruição. Você é destinado ao amor e não ao abandono. Você foi destinado a Cristo. Então põe a mão na sua cabeça e fala, Senhor, muda a minha mente. Me ensina a crer da maneira certa. Querido, quando você crê na graça de maneira certa, só a graça pode te dar vitórias verdadeiras e duradouras. Só a graça é a vitória contra a derrota. Crer na graça, escuta o que eu vou te falar. Crer na graça em Jesus Cristo da maneira certa é o que vai te dar uma vida acima das derrotas. Amém? Amém? Quem é o derrotado? Quem é o derrotado? O diabo. E ele quer impor as suas derrotas ao homem. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que... E por que tem servos de Deus que não vivem uma vida como mais que vencedores, se em Cristo nós somos mais que vencedores? Porque eles não creem no Evangelho da maneira certa. Mas se eu crer no Evangelho da maneira correta, eu vou ter uma vida acima das derrotas e uma vida de vitória. Aleluia! Mas bispo, tal pessoa que é cristã pegou Covid e morreu. Que bom, ele teve a maior de todas as vitórias. Ele foi para o céu. Aleluia, amém? E eu quero encerrar te dizendo, nós temos um Pai que nos ama profundamente, amém? Então eu comecei esse culto hoje te dizendo, que com todas as tuas imperfeições, erro, venha a Ele, Ele te ama, nada pode te impedir de se relacionar com Ele. Falei que não há o que a gente faça de bom que faz. Querido, você pode pegar tudo que você tem hoje, ficar só com a cueca ou com a lingerie e falar, estou dando tudo para Deus agora. Ele não vai te amar mais por causa disso. E talvez quando você sair daqui hoje você peque ou esteja errando feio. Isso não vai fazer Ele te amar menos. Amém? Falei segundo que em Cristo, no Evangelho, nós temos todas as bênçãos pela graça, não é pelo teu esforço. Falei de Mateus 11:12, o reino
Até agora é tomado à força. Então pronto, ele foi lá, foi violentado, foi feito violência com ele. Ele tomou. E agora para você não é mais, vou conquistar a força. O reino te é dado. Recebe. E esse dado não é um dado que te cobra 10 mil por mês. É dado. Falei para você de arrependimento, que no hebraico é pela cruz volte para a graça. Bispo, pequei, e agora? Confesse. Não para ser perdoado, mas porque você já é. Pequei, e agora quero Senhor, eu me arrependo. Pela cruz eu volto para a graça. Pela cruz eu volto para a graça. Isso me tira da condenação. Não é no meu esforço. Quanto mais eu me acuso, mais eu me condeno, mais eu peco. Falei para você que arrependimento é metanoia no grego. Mude sua mente. O que é isso? Preciso crer no evangelho com a mente correta. Crer da forma certa. O crer certo produz um agir certo, produz milagres. Uma vida de milagres é resultado de crer no evangelho correto. Qual é o evangelho correto? Um só, porque não existe dois, o de Cristo, o da graça. E estou terminando agora te dizendo que você tem um pai que te ama muito. Olha para alguém aí pertinho de você e fala: você tem um pai que te ama muito. Você é no Instagram, você tem um pai. Você aqui no YouTube, você tem um pai que te ama muito. Abra sua Bíblia, Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo. Quem digo? Jesus digo. Quem disse? Ele falou. Portanto, eu vos digo. O que ele disse? Não se preocupem com a sua própria vida. Só aqui já lascou, né, irmão? Vou até tomar uma água. Pensa no que está escrito ali. Rapaz, quem anda preocupado com a sua vida aí? Eu estou pra caramba. De verdade. Tem mais alguém que está assim que nem eu às vezes aí? Que bom. Mas o que ele disse? Não se preocupem com sua própria vida. Não quer dizer que você vai ser responsável, não vai trabalhar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de se aprender a descansar e entender que você tem um pai. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo com qual que você tem que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Alguém já viu um pássaro aí? Quem já viu um passarinho aí? Levanta a mão. Que bom. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as... Quem aqui sente paz de ouvir essa palavra? Levante sua mão. Quem aqui se sente amado por ouvir essa palavra? Mas quem aqui, depois que você sai daqui, vem as primeiras lutas financeiras, a guerra, você esquece dessa palavra? Levante sua mão também, eu também. Os pássaros não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial alimenta as aves. Vocês não têm muito mais valor que elas? Olha o 28 agora. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim, vamos ler juntos? Vai, 1, 2, 3. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, bispo, será que isso é possível? Será que é possível? Será que isso é verdade? Que Deus quer ser um pai para mim? Ah, bispo, não fala de pai, porque eu tenho uns problemas com o pai. Meu passado com o pai não foi fácil. Mas o Senhor quer me dizer que existe um outro tipo de pai? E que existe um Deus, que Ele quer ser meu pai. Eu, errada desse jeito, Ele quer ser meu pai? Disso aqui? Disso aí. E o que eu tenho que mudar para Ele me amar? Nada, Ele já te amou. E o que eu tenho que fazer? Nada, Ele já fez. Ele só quer ter o coração. Então o Senhor está dizendo que isso é verdade. Ele quer ser um pai para mim? Ele quer cuidar de mim? Não, agora o Senhor pegou pesado. Ele vai cuidar de mim, Deus. Ele quer me vestir. Ele quer me alimentar. Ele quer estar do meu lado. De todas as pessoas que têm mais seguidores no Instagram, Ele é a mais importante de todos do mundo. E Ele quer ficar comigo. É isso que o Senhor está me falando? É exatamente isso que eu vim te dizer nessa manhã.
Ele quer cuidar de você. E por que Ele não cuida? Porque você vive querendo fazer do seu jeito e achando que você dá conta da sua forma. Ele quer cuidar de você. Ele quer te vestir. Ele quer te suprir. É tão bom que parece mentira. É tão cheio de paz que parece mentira. É tão maravilhoso que a gente pensa, porque a gente está acostumado, né? Quando a esmola é grande, o santo. Não é assim? Ô bispo, isso aqui é muito bom para ser verdade. Tem que ter alguma coisa. Tem alguma coisa por trás. A gente não pensa assim? Porque o mundo é assim, sim ou não? No mundo ninguém dá nada de graça para... O mundo é um mundo de interesses ou de amor? A maioria das vezes de interesse. É só você ver quando morre um rico na família, como é que fica a herança entre os herdeiros. Ele quer cuidar de você. Talvez você esteja chorando, se escondendo. Eu não vou ler agora, mas em Mateus 8, quando Jesus desce do Monte das Bem-aventuranças, ele encontra um leproso. E esse leproso, porque ele estava longe e não estava no meio da multidão, porque ele era maldito e considerado imundo. Então ele estava escondido. Jesus ali pregando e ele aqui, ó, só ouvindo ali, só aqui, ó. A multidão ali, Jesus pregando e ele aqui. E ele pensava, Jesus vai descer por lá, mas Jesus desceu do lado dele e falou, ferrou. Aí ele se apresenta, fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Chorando, escondido, ele se apresenta para ele e falou, sou pecador, sou leproso, assim como eu e você somos, mas eu sei que o Senhor, eu entendi aí, o Senhor é a graça, é o amor, é o perdão. Se o Senhor quiser, limpa-me. O que Jesus fala? Eu quero, seja limpo. E eu vim aqui te dizer, não se esconda mais, não se sinta mais impuro, não se sinta mais indigno, não se sinta mais imerecedor, sem merecimento. Tudo isso nós somos de verdade, mas a graça nos fez dignos, nos fez merecedores. Jesus nos fez dignos, nos fez merecedores. Eu não preciso me esconder mais, eu não preciso chorar mais, eu só preciso abraçar esse Pai, deixar que Ele me vista, deixar que Ele cuide para mim e dormir todo dia em paz, e poder fechar os olhos e descansar. Cada vez que você dorme, você está na graça, que você está confiando que nada vai acontecer, que ali você está vulnerável e que ninguém vai te tocar, e que amanhã as misericórdias dele se renovaram, e a cada manhã se renovam, e sempre, até o último dia da tua vida. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, sua sombra à tua direita, não te deixarei, nem te desampararei. Eu te amo, do jeito que você estiver, eu te abraço. Recebe a minha graça e uma vida de vitórias em nome de Jesus. É isso que Ele tem para você. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia.